Nós moramos numa cidade que está dentro de um estado que está dentro de um país. Nós sabemos que é preciso governo, então nós temos aqueles que nos governam em cada instância. Nós sabemos que as leis são necessárias. Nós podemos discordar dos governos, podemos discordar da lei, podemos achar que as leis poderiam ser melhores, que os governantes poderiam ser melhores, mas enfim, nós precisamos desta estrutura para viver. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se nós morássemos numa realidade onde não existisse nenhuma lei, onde não houvesse nenhum governo, nós viveríamos no caos, na anarquia. Isso seria uma grande confusão. Claro que às vezes, mesmo com tudo isso, a gente percebe algumas confusões, mas isso já é outra história. Nós sabemos que as organizações, a organização é algo necessário. Parece que a discussão dos discípulos, no evangelho que nós ouvimos nesse dia, ela fala de alguma coisa assim. Os discípulos estavam perguntando: quem será o primeiro? Qual é a ordem daqueles que governam? Quem é que está depois de Jesus? Quem é que se aproxima mais de Jesus? Quem é que tem mais poder perto de Jesus? Quem é que tem menos poder perto de Jesus? Esta organização, ela parece que é uma coisa boa. E de fato, a organização é uma coisa boa. O grande problema é quando esta organização, ela se torna uma coisa corrupta. O que os discípulos de fato estavam pensando, o que os discípulos de fato estavam questionando, era a respeito do poder. Quem é que está em primeiro lugar? Saber qual é esta ordem, saber quem tem mais poder, saber quem manda mais. E Jesus apresenta a lógica do reino, que não é esta lógica, mas existe uma lógica na organização do reino. O reino é dos mais simples, o reino é dos mais humildes, o reino é daqueles que são capazes de acolher, de aceitar a vontade de Deus com mais naturalidade. O reino é daqueles que são capazes de ver que a vontade de Deus é a melhor escolha. E é por isso que Jesus toma uma criança, coloca esta criança no meio deles e aponta a criança como exemplo, como modelo. Não porque a criança seja irresponsável, porque não compreenda as coisas, mas justamente porque a criança tem a capacidade de aprender algo novo. Nós podemos ensinar coisas boas para as crianças, nós podemos ensinar as crianças, e à medida que isso vai sendo ensinado, a criança tem uma grande capacidade de receber estes ensinamentos. Nós, às vezes, temos uma grande dificuldade em receber este algo novo. É mais ou menos aquilo que acontecia com os fariseus e os mestres da lei, que já estavam tão seguros nas suas certezas pessoais e humanas, que eram incapazes de acolher a palavra de Deus, que eram incapazes de acolher o ensinamento de Jesus. Por isso, qualquer palavra que viesse da boca de Jesus se tornava para eles uma grande ameaça. Jesus quer destruir a nossa organização, Jesus quer destruir a nossa estrutura, Jesus quer destruir tudo aquilo que nós construímos, quando na realidade toda a palavra de Deus é um convite à conversão. O Papa Francisco tem nos chamado a atenção muitas vezes para isso, uma grande necessidade do nosso tempo, da conversão das estruturas. As estruturas que vão se consolidando, que vão se fortalecendo e depois esquecem a sua finalidade. E isso pode acontecer mesmo conosco, pode acontecer com a igreja, e acontece com a igreja à medida que nós nos esquecemos da vontade de Deus para fazer as nossas vontades. À medida que nós esquecemos do que é o reino de Deus, para simplesmente tentar construir aqui a nossa vontade, por meio de todas as ideologias, que são apenas ideologias e pensamentos humanos.
E esta é a real necessidade da conversão. E é por isso que quando fala aos seus discípulos em Cafarnaum, que é o lugar onde Jesus sempre dá essas lições aos seus discípulos, ele parte de algo fundamental, que é o mistério da cruz. Se nós não compreendermos que o reino de Deus passa pelo mistério da cruz, e que no mistério da cruz está a nossa salvação, que de Cristo que morreu na cruz vem a nós a salvação, nós também podemos transformar a nossa fé e a religião apenas numa desculpa para muitas coisas, num motivo para fazer muitas coisas, mas que não serão as coisas de Deus. Se nós não tivermos essa capacidade de reaprender a viver a nossa vida, a organizar as nossas estruturas, a organizar a nossa sociedade, a organizar os nossos pensamentos, a partir da palavra de Deus, nós então não temos essa atitude de criança que aprende. Nós temos a certeza de fariseus que já dizem saber tudo e Jesus não é mais necessário. E é por isso que Jesus fala do mistério da cruz, e o mistério da cruz se torna um escândalo mesmo para os discípulos. Os discípulos se escandalizam porque não conseguem compreender como é possível Deus permitir o sofrimento. E a primeira leitura nos falava desse sofrimento. Aquela sabedoria que nos fala de quem é verdadeiramente aquele que é justificado e amado por Deus. Não é aquele que não tem problemas, não é aquele que não enfrenta dificuldades, mas é justamente aquele que nas suas dificuldades, nos seus problemas, recorre, busca auxílio e ajuda da única sabedoria capaz de dar sentido à vida, que é a sabedoria de Deus. Daí o justo de Deus, que enfrenta as dificuldades, mas tem a sua certeza, tem os seus alicerces em Deus. Ele coloca a sua esperança, a sua segurança unicamente em Deus. Ou seja, como uma criança que se entrega totalmente nos braços do pai e da mãe e confia nesse pai e nessa mãe. É assim que Jesus pensa, é assim que Jesus fala. Esta é a lógica do reino, capaz de mudar tudo o que está à nossa volta, quando nós temos a docilidade para escutar aquilo que Jesus fala. Que Deus nos dê ouvidos atentos, não para ser ouvintes da palavra de Deus, mas para ser praticantes desta palavra que ouvimos. E que esta escuta da palavra de Deus, ela provoque em nós mudanças, e ela provoque testemunhos que façam o mundo ver que a palavra de Deus serve sim como guia, que a palavra de Deus serve sim como luz e sabedoria para orientar a vida de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.